Novamente, agora sério, sejam bem-vindos. A quem está na gravação, quem não está na gravação, Ana, seja bem-vindo. Bem-vindo a essa aula. Quero relembrar um pouquinho o que a gente conversou na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre Revolução de 1930. Beleza, Revolução de 1930. Não sei se você me segue no Instagram, mas eu postei hoje, inclusive hoje, sobre isso, exatamente porque eu já estava pesquisando para melhorar essa aula cada vez mais. Foi uma revolução ou foi um golpe? É muito interessante que você pense nisso, porque é um discurso praticamente de narrativas. Essas narrativas vai e volta o tempo todo. Então, por exemplo, quem criou a narrativa de revolução? Por que a palavra revolução é tão importante na história e volta meia, sempre isso vai voltar bem aí, as pessoas vão falar revolução, revolução, como algo muito legal, como algo bom. O nome revolução é um nome bom. É, a, chega até nós como algo legal. E é exatamente essa narrativa que Vargas queria criar, principalmente com a instalação do Estado Novo. Mas não se preocupe, a gente vai dar uma olhada nisso. Então, beleza. Foi um golpe instaurado. O que é golpe? Quando você tem um poder que toma o poder de forma não democrática. Vargas fez isso de forma não democrática. Mas, ele teve o apoio da população? Teve. Ele teve o apoio de militares? Teve. Mas isso não tira o fato dele ser antidemocrático. O fato de Vargas ter subido no poder de forma completamente é, golpista. No entanto, a gente consegue enxergar também dentro dessas ações, ações revolucionárias, porque de fato, o que é revolução? Revolução é uma mudança de poder de uma hora para outra. Isso é revolução e isso é legal. Isso que é interessante que a gente observa nas questões de Vargas. E por isso que a gente vai iniciar aqui. História e memes. Eu coloquei esse meme aí para mostrar. De um lado tem ditadura, de um lado tem democracia e Vargas, velho, ele fica indo de um lado para outro, entre ditadura e democracia, porque Vargas é os dois. Ele tem atitudes democráticas, mas ele também tinha atitudes ditatoriais. A gente vai poder observar Vargas. Por que a galera gosta tanto de falar de Vargas? Por que Vargas cai tanto nos livros? Cara, para você ter noção, Vargas praticamente caiu em todas as provas do Enem desde quando ela foi criada. Nas provas da Federal, Vargas também tem costume de cair, por causa que é um momento de grande. É um paradoxo o governo de Vargas. Você tem um cara que é extremamente popular, onde a população gosta dele, mas ele tem atitudes completamente antidemocráticas. Ele chegou a governar sozinho, sem ninguém ali para controlar ele. Então, isso que é importante observar quando a gente estuda Vargas. Então, é essa questão dele entre ditadura e democracia. E isso, de 1930, quando ele sobe no poder, até 1945, nós temos o que a gente chama de Era Vargas. Esse período é dividido basicamente em três. O governo provisório, onde ele sobe no poder e fala: não, meu povo, eu estou aqui apenas para quebrar as oligarquias, para modernizar o Brasil, esse país que já está atrasado, já está ferrado e tudo mais. Vamos tentar modernizar ele, vamos tentar melhorar ele. E ele sobe no poder com essa cabeça, beleza. Ali tem o período da Constituição, onde ele cria uma Constituição. Essa Constituição, ele tem o dedo dele em toda a Constituição. E aí, ele começa a governar. Só que essa Constituição começa, como toda Constituição, né? Começa a podá-lo. Começa a podar. Ele tenta fazer uma coisa e pá, poda. Os parlamentares vão podando ele. E aí, dentro desses parlamentares, o comunismo e tudo mais ainda vai crescendo. O que ele faz? Ele instaura o que ele chama de Estado Novo. Estado Novo nada mais é que um estado de sítio, a qual ele fecha tudo e ele vai governar literalmente sozinho. E aí ele fecha o parlamento, fecha o senado, fecha tudo. E ele vai governar sozinho, exatamente vai ir para ele controlar. E é muito interessante como é que o cara ele vai conseguir governar sozinho e vai ter um apoio da população grandiosa. Tanto que em 1945, quando ele está deixando o governo, ele fala: vou deixar o governo. E aí vai ter eleições, vamos colocar o Dutra, Gaspar Dutra, que fazia parte do meu governo, e eu quero ele no poder. Para você ter noção, as pessoas iam para as ruas com placas falando: não, não queremos outro presidente, não, queremos Getúlio Vargas. Você tem noção? As pessoas estavam sabendo que era uma ditadura, mas ia para as ruas pedindo que Vargas continuasse no poder. E é isso que eu quero que vocês observem com bastante força. Qual foi o poder que Vargas utilizou
para se manter no poder. Vamos lá então. Vamos primeiro ver um pouquinho sobre o governo provisório, que ela vai de 1930 a 34. O novo governo aglutinou diversas forças sociais, oligarquias dissidentes, classes médias, setores de burguesia urbana e o comércio. Então a gente tem um governo que ele vai ali juntar todas as, digamos assim, as classes de força no Brasil. Ele não vai Vargas, igual, por exemplo, Vargas foi uma revolução porque ele quebrou as oligarquias, as repúblicas oligárquicas. Beleza, mas será que Vargas apertou, foda-se, para a galera do café? Não, gente, não vai apertar. Ele vai manter essa relação muito forte com o café, todavia, agora, dando mais poder também para fábricas, para essa burguesia urbana que está crescendo cada vez mais. E, obviamente, sem deixar o exército de lado. O exército vai ganhar um destaque muito grande no governo de Vargas, né, todo esse período. Beleza. As oligarquias, então, não iriam mais exercer o papel hegemônico. Então, você não tem no governo de Vargas, você não tem esse controle total dessas oligarquias cafeeiras e donas de cabeça de gado que você tinha até 1930. Essa república do café com leite não vai existir mais. Você tinha a Minas Gerais e São Paulo ali praticamente controlando sozinho. Agora não, a gente tinha um gaúcho no poder com apoio lá do Nordeste e tudo mais. Lembrando, nesse período, a gente pode falar do Norte. Quando a gente tem nossa aula sobre história do Norte do Brasil, história da Amazônia, você vai ver, a Amazônia ainda estava sendo deixada de lado, completamente renegada às traças. Ninguém estava pouco se lixando para a gente. Então, não ganha nenhum destaque nesse período. As disputas políticas abriram espaço para intermediação pessoal de Getúlio Vargas. Então, você tem, durante o governo provisório, e aí depois até mesmo a constituinte, várias relações de várias brigas políticas, de interesses. No entanto, Vargas está lá, metendo o dedo dele o tempo todo. Vargas, apesar de ali manter todo o seu papel, aí estou tentando restaurar o Brasil, blá, 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 ele ainda vai tentar, ele é ditador, ele ainda vai meter no bedelho em tudo. As forças do novo governo estavam centradas nas lideranças tenentistas, nomeou vários cargos de interventores. Olha aí o tenentismo, lembra o tenentismo que a gente viu na aula passada? Pois é, eles vão ganhar um destaque muito grande. E não só, e você lembra que o tenentismo, que era um tenentismo positivista, de ditadura militar, se juntou com uma outra passeata tenentista de cunho completamente comunista, lá no sul. E aí você tem esses tenentes, que tinha tenente comunista, tinha tenente de ditadura militar de direita, eles vão estar no governo de Vargas. Por isso que a gente não pode falar que o governo de Vargas é um governo, poderia até dizer, eu nem diria, eu acho que o governo de Vargas é um governo de centro, cara. Porque você consegue observar coisas de direita, coisas de esquerda, tudo dentro de Vargas ali. Vargas ele vai tomar essa posição. E é muito doido, porque ele é contra um lado e contra o outro lado. Beleza? Então a gente não pode esquecer desses fatores. Eu estou só olhando aqui o grupo porque eu quero saber se as meninas vão vir ou não vão vir aqui para nossa aulinha, né? Mas vamos continuar. Ok. Olha aí, o governo é provisório, mas o preço é fixo. Olha as propagandas que vão ser feitas durante esse período. Então, a gente tem tá, o governo vai ser provisório e aí aquele problema que estava tendo no mundo, que é causado pela queda da Bolsa de Valores de Nova York, vai ter um papel muito forte nesse governo. Então, os preços ele mudava o tempo todo. No entanto, Vargas ele vai começar a tomar atitudes completamente com força estatal e vai tentar controlar os preços. Então, por exemplo, ele vai manter, vamos falar, olha, agora ele vai controlar o preço tal e vai ser isso. Então, o preço ele começou a se controlar mais, já que estava contendo vários problemas na economia. Vamos lá. Esse governo continuando ainda dentro do governo provisório. O esvaziamento do tenentismo, a divisão dos tenentes em direita e esquerda e o fortalecimento do poder central, do poder pessoal de Vargas. Vargas vai o tempo todo vai utilizar a figura dele para fazer suas propagandas estatais e tudo mais. A gente vai ver que muitas coisas desse período de Vargas vai ter até hoje. O que a gente tem até hoje dessa voz, dessa questão de Vargas? Por exemplo, a Voz do Brasil, que vocês não podem esquecer, que é uma coisa criada por Vargas
para ele falar diretamente à nação. Lembrando que nesse período o rádio era o grande meio de comunicação utilizado. Hoje não é tão forte assim, mas ainda é utilizado. A gente poderia falar que as contas do Twitter, do Facebook e do Instagram do governo é o equivalente a rádio nesse período. Mas calma aí que a gente vai falar disso daqui a pouco. Vargas acenava as classes trabalhadoras com reformas trabalhistas e benefícios. Esboçava-se o populismo. Vargas ele falava diretamente com a população. Ele conversava com os trabalhadores, ele falava que ia dar ia ajudar os trabalhadores, que ia alcançar os trabalhadores. Ah, professor, como que a gente vai ver ter isso? Isso quer dizer que ele era esquerda? Não, ele fazia isso exatamente para espantar, não deixar que os comunistas, os socialistas e tudo mais controlassem esse discurso. Então ele absorve o discurso trabalhista para tentar manter esses trabalhadores, que era a grande maioria de população urbana, ali dentro, debaixo da sua asa, não deixando que comunistas, socialistas tomassem o poder, coisa que ele realmente era contra. Então a atitude dele de tomar um discurso comunista era nada mais nada menos para espantar esses ideais comunistas do Brasil. Buscou reeditar a política de apoio ao café através do Conselho Nacional do Café, promovendo a compra de estocagem de produto e o objetivo era se aproximar das oligarquias paulistas. Então, essas oligarquias vai simplesmente perder o poder de um dia para o outro? Não vai, gente. Eles ainda estavam tendo poder. Essas oligarquias cafeeiras, principalmente as paulistas, que eram mais ricas, ainda vão ter o poder. Nossa república é uma república criada com relação muito próxima às oligarquias. E Vargas não vai conseguir romper isso, nenhum governo até hoje consegue romper isso. Então, essas oligarquias ainda vão ter o poder. Nessa época era a oligarquia do café, que vai ter um controle muito grande. E aí Vargas vai falar, beleza, meu povo, vamos criar um órgão de ajuda a essa população de café. Como os Estados Unidos, que era o principal comprador de café brasileiro, estava em franca decadência, o que Vargas vai fazer? Vai começar a comprar café. Comprando café, você vai ter basicamente um controle. É o controle do capitalismo, né? Por que ele comprar café dos cafeicultores ajudava os cafeicultores? Simplesmente porque quando ele compra o café, diminui o estoque de café e o café mantém um preço alto, com lucros altos. Se Vargas não tivesse comprado café, teria muito café no Brasil, essa população não ia conseguir assumir a comprar todo esse café e o preço do café ia cair lá para baixo, diminuindo os lucros e quebrando os cafeicultores, quebrando essas oligarquias, que logo iriam culpar o governo, iriam conseguir derrubar o governo. Então Vargas foi inteligente, ele começa a comprar café desses cafeicultores e estocar. A tal ponto que em 32, por exemplo, ele vai queimar café, porque o Estado já tem tanto café, e foi numa época dos anos de 1929 a 1935, é a maior produção histórica do café brasileiro. Então tinha muito café, cara. E eles vão queimar esse café porque não tem. Professor, poderia ter dado? Se tivesse dado café para a população, obviamente a gente não iria ter não ia dar certo a medida de compra de café da população. Vamos lá então? Olha aqui uma figura que a gente vai ver no final dessa aula. Olha aí, Vargas passando a mão na cabeça de uma criança, segurando e as crianças olhando com felicidade para Vargas. E aí uma cartinha. Normalmente essas imagens de Vargas sempre viam em livros didáticos, faziam propaganda tão grande de Vargas. Essa figura de Vargas vai ser muito famosa. Então, quando você vê pessoas utilizando camisetas de figura de presidente, colocando imagens no Facebook, no Instagram de figura de presidente, isso quem criou foi Getúlio Vargas para promover a sua imagem pessoal. Beleza? Defesa do setor cafeeiro industrial. Vargas ele vai se apoiar economicamente em digamos assim, duas bases. A cafeeira, que ele não vai deixar de lado, e a industrial. Ele queria promover a indústria brasileira. Por que promover a indústria brasileira? A indústria brasileira, que tinha ganhado força, tinha ganhado foco devido à Primeira Guerra Mundial, estava crescendo cada vez mais, principalmente na cidade de São Paulo. Só que essa indústria ainda era uma indústria tardia, era uma industrialização tardia, era uma indústria ainda bastante rudimentar. Vargas, então, ele vai querer
pensar na indústria não para o produto interno, para exportação. E para isso ele precisava de indústrias de base, indústria de bens intermediários, para se tornar, então, uma indústria de bens de consumo. Olha aí, eu dando uma aula de geografia para você. Isso, as 3 tipos de indústria que você vai estudar na geografia. Indústria de base, que é aquelas indústrias onde transforma a matéria-prima em produto para outras indústrias, como a indústria siderúrgica, petroquímica, química e tudo mais. A indústria de bens de capital, que é aquelas indústrias que vai criar as máquinas para as indústrias, coisas que as indústrias vão utilizar, e por fim as indústrias de bens de consumo, que é a que produz o seu celular, isso aqui, que é também tem a indústria petroquímica, a indústria de celulose e tudo mais, tudo que você compra é feito pela indústria de bens de consumo. Mas é um processo que a gente precisa passar. Por exemplo, a indústria de bens de capital a gente quase não tem no Brasil. A gente compra normalmente da Europa. Mas a nossa indústria de bens, as nossas indústrias de base são bastante fortes. E por isso é graças a Getúlio Vargas. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso. A política de estocagem do Comitê Nacional de Café produziu a elevação dos preços, mas levou à formação de estoques imensos do governo. Em julho de 1931, o governo decidiu pela queima de estoques de produto. Lembrando que ele vai de 1931 até 1932, o governo vai queimando estoque de café. O sustento da atividade cafeira manteve o sistema bancário, ferroviário e comercial, setores que dependiam do café. Então, você tem, dentro desse setor primário, que é o café, você tinha vários outros sistemas e até mesmo indústrias. A indústria ferroviária precisava do café para se manter. E aí, Vargas, tentando manter esse preço do café, tentando manter a oligarquia do café ligada a ele vai queimar café, tentando elevar o preço do café. Cara, isso me deixa muito mal, porque eu não consigo nem imaginar um café sendo queimado assim. É tão triste, muito triste. Porque café é bom demais, mas vamos continuar, né? Olha aí, essa imagem triste demais. Em Santos, vamos ver, em 1931, na cidade de Santos, que é uma das cidades de maior produção de café. Durante isso, a queima do café, literalmente queima. Gente, eu fico imaginando o cheiro maravilhoso que começou a se alastrar. Não sei se você gosta de café tanto quanto eu, mas eu gosto de café demais, demais. Eu só não vou beber agora um café para mostrar o tanto que eu gosto de café, porque isso me tira o sono e me dá insônia. Vamos lá, continuando. Defesa do setor cafeeiro e indústria. Estavam inviabilizados a importação, pois existia pouca moeda internacional no país. E aí, por quê? Exatamente para a queda da Bolsa de Valores de Nova York, gente. Isso aconteceu, a queda da Bolsa de Valores aconteceu em 1929, em outubro, mas o grande queda da economia mundial, digamos assim, que a gente viu em umas aulas atrás, foi em 1930. Então, quando chega em 1930, 1931, cara, a economia mundial está totalmente arrasada. Ela só vai voltar de novo lá para 1933, para frente. A emissão de papel moeda para a compra do café desvalorizava o mil-réis, dificultando ainda mais as importações. Por quê? Obviamente, era vendido em moeda brasileira? Não era. No entanto, a moeda estrangeira estava, que era o dólar, digamos assim, estava em queda, então não conseguia produzir. Então, e com isso diminuía o preço do café a preços muito baixos, por causa do grande produção que tinha. Então, cada vez mais essa produção de café estava sofrendo diversos ataques, diversos problemas internos e externos. Resultado, esses fatores encorajavam o desenvolvimento de produção industrial interna. O que aconteceu? Esses donos de café, prestando atenção que a coisa não estava bonita, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todo o dinheiro que eles faziam e investir em indústria. Então, eles pegavam o dinheiro que eles tinham produzido, tinham juntado, ou então vendia tudo e investia em indústrias na cidade. Então, houve, de certo modo, um boom de produção industrial ainda durante esse período. De 1983 a 1989, o crescimento expressivo de indústrias nacional, principalmente no setor têxtil e alimentar. E aí você tem dois produtos industrializados que ganham muito destaque. Têxtil, porque roupa todo mundo utiliza, obviamente, tecidos. O Brasil tem produção de algodão desde o período da colônia. A gente já produz algodão, então já tinha uma certa tradição. E alimentar, porque todo mundo precisa se alimentar, né? Então, você tem dois setores extremamente necessitados, onde normalmente a indústria têxtil era a indústria
da Inglaterra, que estava em queda, e a alimentária dos Estados Unidos, que também estava em queda. Então, a gente precisava produzir isso aqui. Nova época, início de mudanças no modelo econômico. O país deixava de ser uma economia predominante agroexportadora e passava por uma industrialização por substituição de importações. Não é? Essa industrialização que era basicamente feita para atender interesses internos, já que para fora do Brasil a coisa não estava bonita assim, não. Em 1932, ou seja, aí, 2 anos antes da criação da Constituição, acontece a Revolução Constitucionalista. O que é isso? Novamente fortalecida, as oligarquias cafeeiras iriam questionar o poder de Getúlio Vargas. E aí São Paulo vai entrar em destaque. Em 1932, acontece a chamada Revolução Constitucionalista. O que era a Constituição? Obrigando Vargas a criar uma Constituição. Se Vargas não criasse uma Constituição imediatamente, já que falavam que ele era ditador e tudo mais, São Paulo iria se considerar independente do Brasil. Olha que doido! O estado mais rico do Brasil se tornar independente, isso tiraria 1/3 do PIB brasileiro, isso seria catastrófico para o Brasil, e Vargas, obviamente, não ia ter que fazer isso. Vargas, então, nomeia um interventor paraibano, João Alberto, para São Paulo, o que desagradou ainda mais os cafeicultores. Lembrando, Vargas ele não favorecia os cafeicultores nem os paulistas, favorecia o Brasil inteiro. E Brasil inteiro não, Sul, Sudeste e Nordeste, deixando sempre ali o Centro-Oeste e o Norte, principalmente o Norte de lado. Mas aí você tem uma revolta ainda paulista. Não sei se vocês conhecem, mas paulista que é paulista se acha. Mesmo com a nomeação de um interventor paulista, e aí Vargas ele vai tentar trocar, a insatisfação ainda continuava crescendo. A Frente Única Paulista, que hoje é chamado de Partido Democrático, e o PRP, que é Partido da República Paulista, que é desde o período, esse partido, o Partido da República Paulista, ele era desde o período imperial, ele vai tentar se lutar, vai romper contra Vargas, lembrando que eles ajudaram a colocar Vargas no poder. Qual era a proposta da Revolução Constitucionalista? Nomeação de um interventor civil para São Paulo, não queriam um militar, volta do Estado de Direito, que era um Estado democrático, era um Estado constitucional, e a criação de uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando que até nessa paradinha nós já tínhamos 2 constituições. A Constituição de 1824, que era a Constituição Imperial, e a Constituição de 1891. A Constituição de 1891, ela obviamente não estava mais valendo desde a Revolução de 1930 ou o golpe de 1930. As promessas de redemocratização e convocação de uma Assembleia Constituinte eram vagas. Era uma coisa, vamos fazer. Mas quando? Estamos vendo aí. Tava parecendo naquela época que o governador estava tentando fazer o hospital de campanha. Né? Ninguém sabia quando vinha, ninguém sabia, ninguém sabe, né? Não, tá, justamente uma coisinha. Eu ficava nessa. Não ia nem vinha, nem ia nem voltava, e, mano, ninguém sabia de nada, e aí a insatisfação ia crescendo, principalmente em São Paulo, que era mais revoltada. E aí São Paulo vai começar a criar literalmente um exército para lutar contra Getúlio Vargas, e as imagens, né? Você precisa defender a Constituição, consulte a sua negócio, e aí eles estão à sua espera para completar o batalhão, alistas. Então começa literalmente uma guerra civil devido à Constituição. E São Paulo começa a criar um exército paulista para lutar na guerra constitucionalista. Beleza. E acontece, de fato, a Revolução. Os motivos por trás da Frente Única Paulista, a elite cafeeira paulista já vai tomar o poder. E aí você tem 2 lados. Os oligarquias cafeeiras vai apoiar a Constituição, vai apoiar a revolta constitucionalista, porque eles queriam retornar ao poder, já que Vargas não estava dando maior destaque para o café e para essas oligarquias, eles queriam voltar ao poder. Então, que no dia 9 de julho de 1932, São Paulo rompe com Getúlio Vargas e algumas historiografias vai dizer que eles até mesmo proclamaram a independência de São Paulo. Alistamento de jovens da classe média paulista ao exército constitucionalista, que vai ganhar um destaque muito grande. Quero voltar bem aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Eu queria que vocês observassem aqui nesse caso, parece muito com cartazes que a gente viu da Primeira Guerra Mundial, vocês lembram? O tio Sam, o Brasil, os Estados Unidos precisam de você, apontando para a população? Pois é, eles vão pegar exatamente a inspiração, vai vir exatamente disso. Beleza, eles estavam buscando aumentar a adesão, criar um exército
da Frente Única Paulista para lutar contra o Exército Nacional de Getúlio Vargas. No entanto, não houve adesão do Operário Paulista. Por que o Operário Paulista não foi, meu bonitinho? Porque Getúlio Vargas favorecia o discurso de trabalho, favorecia o discurso do trabalhador, e os paulistas, os operários paulistas, não estavam satisfeitos com Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas atendeu alguns interesses deles. Mal equipados, e após 3 meses de escaramuças, os paulistas então vão se render. Foram praticamente 3 meses de guerra. São Paulo foi bombardeada e tudo mais. Foi praticamente um cenário de guerra mesmo entre o Exército Nacional e o chamado Exército Constitucionalista. Olha aqui as imagens do Exército Constitucionalista. Olha aí eles que estavam lutando a favor da Constituição e de São Paulo. Mal sabiam eles que eles estavam sendo controlados pelas oligarquias que queriam voltar ao poder. Beleza. Em 1934, depois de lutas e tudo mais, Vargas ele vai convocar, então, uma constituinte. O que é uma constituinte? A gente vai falar isso diversas vezes, daqui até o final, até agosto. Constituinte é um grupo de deputados que se juntam para criar uma constituição. Se você está assistindo a novela Novo Mundo, eles estão citando isso o tempo todo, que é para a criação da primeira Constituição brasileira. Então, você tem várias tentativas para criar uma constituição de fato para o Brasil. Vai lá. Vargas buscou uma composição política de acordo com as oligarquias paulistas. Então, Vargas vai querer criar uma constituição, mas ainda mantendo uma relação, tentando atender interesses das oligarquias paulistas. O Código Eleitoral, em 1903, introduziu o voto secreto feminino, justiça eleitoral, deputados classistas eleitos por sindicatos. Olha que doido, cara. Em 1933 é criado o Código Eleitoral Brasileiro, com a introdução do voto secreto, lembrando que a gente tinha um voto de cabresto, toda aquela questão anterior. Então, o voto ele passa a ser secreto. É criado, então, o voto feminino. As mulheres só vão poder votar a partir de 1933. E olha aí, você tem... Lembrando que o Brasil já era uma população de praticamente 50% de mulheres. Você inclui essas mulheres dentro dos votos. E detalhe, deixar bem claro isso, nesse período existiam mulheres que eram contra e mulheres que eram a favor aos votos. É lógico que foi atendido o interesse, principalmente das mulheres que eram a favor aos votos. Mas muitas mulheres falavam que lugar de mulher não é política e tudo mais, mas até então mulher só poderia votar. Ainda vai se ganhar um destaque de mulheres podendo ser candidatas, mas isso vai acontecer muito rapidamente. Beleza. Justiça eleitoral, então, é criada, essa justiça eleitoral que até hoje é bastante forte no Brasil. Deputados classistas ligados a classes, ligados a questões sindicais e tudo mais. Em julho de 1934, a Constituição aprovava uma nova Constituição, uma Constituição ainda oligárquica, uma Constituição que atendia interesses de Getúlio Vargas. Qual era a característica dessa Constituição? República Federativa com redução de autonomia dos estados. E detalhe, a República Federativa essa Constituição ainda vai manter a cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? A cláusula pétrea é uma cláusula que não pode se mudar, não é interpretativa, que é a cláusula de república. Então ainda eles estão fortalecendo ainda mais a República Brasileira. Separação e independência dos poderes. E aí você tem o poder eleição direta para poder executivo e legislativo, que são deputados, senadores, legislativo e presidente da República, Poder Executivo, incorporação do Código Eleitoral à nova Carta, o sistema eleitoral. Opa! Deixa eu colocar. Certinho? Desculpa aí, voltando. Então você tem, dentro desse período, o Código Eleitoral vai fazer parte do governo como um órgão separado, independente, criação do Tribunal do Trabalho e Legislação Trabalhista, direitos e liberdade de organização sindical, lembrando que Vargas ele vai colocar os sindicatos tudo debaixo das suas asas, ele vai controlar os sindicatos. Quem controlava os sindicatos controla os trabalhadores. Então, os sindicatos vão ser fortalecidos e regulamentados. E aí você tem a Carta do Trabalho, que era muito parecida com a Carta da Lavoura, feita por então Mussolini. Possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras. Algumas empresas vão poder ser estatizadas, o que é uma característica de partidos de esquerda. Olha, você está vendo dois lados.
essa estatização de empresas estrangeiras poderiam ser feitas caso Vargas visse que era um importante aliado à segurança nacional. Monopólio estatal sobre determinadas indústrias, coisa que também é de esquerda. O que é monopólio estatal? Por exemplo, nesse período é criada a Petrobras. E Vargas colocou que só o Estado poderia controlar as indústrias, a petroquímica brasileira, a indústria de base petroquímica brasileira. Olha que doido. Fazendo isso, ele tem um controle sobre o petróleo brasileiro. E só o Brasil, dentro de uma indústria estatal, pode e teria recursos suficientes para controlar todas as indústrias petroquímicas brasileiras. Foi Vargas que fez. O primeiro presidente a ser eleito pelo voto indireto pelos deputados e senadores. Então, o que ele fez? Ele cria uma Constituição, no entanto, essa Constituição é de voto direto, todavia, o primeiro presidente dessa Constituição seria eleito de voto indireto. Quem foi eleito? Isso mesmo, meu povo, Vargas. Então, essa é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil ainda vai manter o mesmo nome, Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil só vai cair nos anos 60, se eu não me engano, 50, 60, que vai cair esse nome, mas ainda a gente ainda vai utilizar. Beleza? Um dia após a promulgação da Constituição de 1984, Vargas foi eleito presidente de forma indireta. Oh, meu Deus, ninguém sonhava com algo assim. Palhaçada, né? Mas é o que aconteceu. Ele foi eleito presidente de forma indireta, obviamente. Ninguém nem sonhava com isso, né? Ninguém sonhava. Vamos lá. Então, o governo constitucional ele vai começar com a promulgação dessa nova Constituição e, obviamente, a eleição desse presidente. O presidente, então, tinha possibilidade de ser, digamos assim, presidente por 5 anos. Então, em tese, Vargas teria que sair no ano de 1939, mas esse governo constitucional vai durar até 37. Vamos entender por quê. Vargas continuava aproveitando da crise política, a ausência de uma hegemonia de um grupo civil, de um grupo social, controlando o governo, para intensificar sua liderança pessoal. Então, como ele conseguiu ser eleito pela Assembleia Constituinte como um presidente, o único presidente seria feito de forma indireta, ele vai aproveitar que não tem um poder controlando o governo, então ele vai criar um governo pessoal dele, aumentando ainda mais a figura pessoal dele. A radicalização da política, fortalecimento das influências comunistas e fascista entre os grupos políticos brasileiros, o liberalismo estava em crise. É óbvio que, então, começa o discurso de o liberalismo não consegue mais controlar devido à queda da Bolsa de Valores de Nova York, então a gente precisa de um Estado forte. Os Estados Unidos fez o New Deal. Vamos fazer um New Deal aqui dentro do Brasil com um Estado forte, controlando as indústrias de base, criando várias, digamos assim, construções e tudo mais. Então, vai ter um fortalecimento das influências comunistas no Brasil? Vai, obviamente vai. A gente viu que Getúlio Vargas fez várias coisas consideradas de esquerdas, mas também vai aumentar as influências fascistas, que parecem muito, principalmente por causa da questão do Estado grande, um Estado controlador. O próprio Mussolini falava, tudo para o Estado, nada contra o Estado. Então ele vai aumentar o Estado cada vez mais. Por que a crise do liberalismo, pessoal? Porque o liberalismo foca no Estado menor e uma liberdade econômica. E aí, então, que dentro desse governo, digamos assim, constitucional, é criado a Ação Integralista Brasileira. Eu quero que depois dessa aula você vai lá, pesquisa aqui no Instagram, você vai lá no Instagram e vai pesquisar Ação Integralista Brasileira. Tem vários Instagrams dele. Se você botar mesmo integralismo, cara, tem muita ação integralista, muitos integralismos no Instagram. Pesquisa lá depois. Até hoje tem integralistas. O que os integralistas eles lutavam? Por que eles só ganhavam um destaque muito grande? Se a Alemanha tinha o nazismo, se a Portugal tinha o salarismo, o salazarismo, né? Se a Espanha tinha seu fascismo,
Se a Itália tinha Mussolini, no Brasil a gente tinha a Ação Integralista Brasileira, que era de cunho totalmente fascista. Vamos lá entender. O que era a Ação Integralista Brasileira? Repudiava a democracia liberal, ou era contra esse Estado mínimo e economia andando livremente, que eles falavam que era algo ruim, mesmo, olha aí, mesmo sendo de direita. Propõe um governo autoritário, chefiado por um líder autoritário. Então você tem. Então, nós queremos um líder que seja autoritário. E isso não era visto como ruim, porque um líder autoritário ele vai conseguir controlar as coisas de forma mais centralizada. Então eles acreditavam que isso era bom, não é legal. Então vamos dar o máximo de poder ao chefe de Estado, e esse chefe de Estado não vai ter ninguém tentando derrubar ele. Ele vai ter um poder do caralho e ninguém vai tentar derrubar ele, porque ele vai ser forte e ele vai conseguir fazer o que a gente precisa, que era, nesse caso, caçar comunistas e tudo mais. Obviamente, o nacionalismo vai ganhar um destaque muito grande dentro desse governo. O que é nacionalismo? Nosso Estado é melhor, o nosso país é melhor e os outros são inferiores a gente, o que, de certo modo, cria uma certa xenofobia. Por exemplo, e aí, separem, pessoal, patriotismo de nacionalismo. A gente falou disso quando falou sobre nazismo e fascismo. Patriotismo é uma coisa, nacionalismo é outra coisa, porque nacionalismo você cria um inimigo. Nesse caso, dos integralistas colocavam os comunistas e tudo mais como inimigos do Estado, a qual poderia derrubar o poder. Quem é o líder da ação integralista brasileira? Plínio Salgado. Plínio Salgado, que inclusive vai fazer parte do governo e vai conseguir ali desenvolver o integralismo no Brasil. Lembrando que o integralismo vai ser caçado por Getúlio Vargas, principalmente ali com a instalação do Estado Novo de 1937. Vamos lá, então? Rejeitava o comunismo, pois acreditava na desigualdade entre os homens. Por que a ação integralista criticava o comunismo? Primeiro, porque o comunismo ele fala sobre igualdade social. Já os integralistas ele falavam que era natural, existem pessoas de classe alta, de classe baixa, que isso era completamente natural. Até mesmo, como é que eu vou falar de igualdade, sendo que eu acredito que o meu país é melhor que os outros têm que se curvar a mim? Não faz sentido. O símbolo do movimento era o sigma, e seus membros saudavam-se com o comprimento tupi-guarani, Anauê, inspiração do nazismo alemão. Então, Anauê, se você pesquisar Anauê, você vai ver várias pessoas falando isso. Isso é uma saudação nazi-fascista, só que integralista de língua tupi. Olha aí, o Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo. Então eles evocavam essa concepção de nacionalismo brasileiro e aumentando. Obviamente esse pensamento é um pensamento trazido da Europa. Olha aí a galera fazendo a saudação, não vou nem fazer, uma saudação nazista nesse período, né? Lá na frente você está vendo o Plínio Salgado. Inclusive, foi ano passado. Lá teve uma passeata de integralismo lá em São Paulo, viu? Lá na Paulista, galera, tudo vestidinho, tudo vestido com as cores do integralismo, se eu não me engano, é verde ou é azul, uma coisa assim, com o símbolo da falando Anauê, eles levantam a mão e falam Anauê. Beleza. Ação Nacional Libertadora, rejeição ao fascismo, que a Ação Nacional Libertadora era uma oposição ao integralismo. Qual que eles vão... Essa força vai ganhar muito destaque dentro do governo de Vargas, principalmente dentro do Estado Novo. O que era a ANL? Rejeição ao fascismo, primeiro ponto, todo tipo de fascismo, inclusive contra o integralismo, a desconfiança em relação à democracia liberal, eles ainda assim não acreditavam que o liberalismo era a melhor opção, então o liberalismo não seria legal para eles, mobilização popular frente à ampla com os comunistas e à frente. Então, a mobilização popular era o principal foco da Aliança Nacional Libertadora e fazendo uma relação muito forte com os comunistas. Modelo excludente, escravista e critério censitário. Não representava a sociedade brasileira. Então, eles tinham um pensamento de um modelo muito mais comunista do que necessariamente liberal, digamos assim, e eles criticavam esse critério censitário de controle do Estado. Criado em março de 1935, contava com um número crescente de adeptos em todo o país. Olha aí, salve a ANL, pão, terra e liberdade era o principal, digamos assim, discurso da ANL. Beleza. Propostas da ANL. Suspensão do pagamento da dívida externa e seu cancelamento unilateral. Eles queriam que o Brasil não devesse mais
nada para nenhum país. E assim eles iriam literalmente não pagar. Defesa de liberdades individuais era um outro ponto muito forte, que inclusive é característica do liberalismo. Nacionalização de empresas estrangeiras. Nacionalizando empresas estrangeiras, tem um controle dessa economia estatal. Você diminui esse controle, essa força de fora e passa a ser mais internamente. Combate ao fascismo era um grande ponto principal, principalmente por causa do Hitler e do Mussolini. Criação de um governo popular, lembrando que esse nome, essa palavra de governo popular vai ganhando destaque principalmente entre essa galera mais comunista. Uma reforma agrária com a manutenção da pequena e média propriedade. A reforma agrária é você pegar terras devolutas que não são usadas e distribuir para pessoas que precisam de terra. E aí a ANL fazendo seu discurso em São Paulo. Beleza. Crescia a defesa da revolução entre os seguidores da ANL. Para eles, a revolução nasceria em quartéis e o povo seguiria. Então, esse discurso, a ANL, vai ganhar muito destaque também dentro dos quartéis. E é nesses quartéis que vai começar essa revolução da Aliança Nacional Libertadora. A frase "todo o poder à ANL" é o apelo revolucionário do movimento, tornando-se justificativas para Vargas colocá-la na ilegalidade. Então, se você tinha um grupo um grupo que falava todo o poder a certas determinadas coisas que não fosse Vargas, ele atacava. Então Vargas não era necessariamente contra os comunistas, não era necessariamente contra integralistas, ele era contra pessoas que falavam que ele não deveria estar lá. E aí ele iria atacar. E aí Vargas coloca a ANL na ilegalidade, Vargas vai colocar os integralistas também na ilegalidade da mesma coisa. Em 1935 vai acontecer a intentona comunista. A quartelada comunista foi derrubada e a adesão popular ao movimento não ocorreu. A tentativa de golpe deu motivo para Vargas decretar o estado de sítio em 1935. Quando se decreta estado de sítio, que é uma coisa que inclusive está até hoje na Constituição, você dá amplos poderes ao Poder Executivo para ele manter a segurança nacional. Então, a intentona comunista que aconteceu nos quartéis do Brasil, em alguns quartéis do Brasil, foi o motivo para Vargas criar essa ideia de terror comunista. E aí você tem um grande, que é Carlos Prestes, que é um grande, vai ser muito famoso por causa da intentona comunista. Olha aqui, dentro dos quartéis. Vamos lá, continuando. O golpe do Estado Novo. Lembrando, é um golpe dentro de um golpe. A disputa eleitoral de 1974 iniciou com 3 candidatos. Armando de Salles Oliveira, paulista, Partido Democrático. José Américo de Almeida, candidato a governo de Vargas, que era paraibano. Então, o José Américo era alguém que Vargas tinha indicado. E Plínio Salgado, que é candidato da IB, que é a ação do integralismo brasileiro. Góes, Monteiro e Vargas esperavam por um golpe. Então você tinha dois lados. O Góes Monteiro queria inclusive um golpe feito de um modelo totalmente diferente de Vargas queria, e Vargas queria se manter no poder. Então, enquanto estava iniciando o discurso digamos assim, de eleição, Vargas já estava tramando um golpe de Estado ali embaixo. Nascia um modelo de desenvolvimento industrial estatizante, ligado a forças armadas, cada vez mais atraente à ideia de uma nova ditadura. Então, Vargas ele queria um desenvolvimento industrial, uma indústria industrial do Estado. Não é uma industrialização fora ligada ao Estado, é uma indústria ligada ao Estado. Opa, deixa eu botar aqui. O golpe militar recebia apoio dos governadores dos estados. Então, os próprios estados aprovariam Vargas manter-se no poder. O governo divulgou a existência de um falso plano, o Plano Cohen, dirigido por um integralista, o capitão Olímpio de Mourão Filho, previa uma revolução comunista. Então, o Plano Cohen, que era um plano que se acreditava que existia no Brasil para instaurar no Brasil o comunismo. Esse plano era uma fake news, literalmente uma fake news criada pelo então capitão que era integralista, o Mourão Filho. Mourão Filho ele vai criar essa ideia de vai se proclamar, vai criar a República, vai se fazer a revolução comunista no Brasil. A gente precisa proteger. O plano Cohen está acontecendo. Vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar isso acontecer. Obviamente, era uma fake news criada para se criar o Estado Novo. O plano, então, obviamente, a fake news
foi mais um pretexto para o golpe. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas ordenou o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos, a suspensão da campanha presidencial e da própria Constituição. E aí inicia o Estado Novo. Olha aí. Falando pela rádio A Nação Brasileira, o presidente Getúlio Vargas dá as razões das medidas tomadas pelo governo. Então, Getúlio Vargas ele vai subir no poder, vai falar ao rádio, vai falar, olha, eu estou criando um estado de sítio, eu tive que fechar tudo porque os comunistas estavam tomando o poder do Brasil e eu jamais poderia deixar isso acontecer. Gente, isso é muito fácil de acontecer. Então, um presidente, óbvio que esse presidente tem que ter apoio de certas classes, obviamente tem, principalmente dos militares, mas é muito fácil disso acontecer no Brasil, porque o presidente até hoje tem grandes forças. Então, isso Vargas fez. É só criar uma fake news, né? Nova Constituição, a polaca de 1937, com inspiração fascista, características. Então, em 1937 a 1945, a gente vai ter uma Constituição. Essa Constituição, que era considerada o Estado Novo, é uma Constituição totalmente centrada na figura de Vargas. O que vai acontecer? Centralização política com fortalecimento do poder executivo. Obviamente, o Vargas. Vargas ele vai ter muito mais poderes. Ele essa Constituição vai extinguir o Legislativo, cujas funções passariam para o Executivo. O Executivo também assumiria o cargo de poder legislativo de criar leis. Subordinação do Judiciário Executivo. O Judiciário só poderia fazer alguma coisa com a aprovação do Poder Executivo. Vargas. Indicação dos governadores, ou chamado de interventores dos estados pelo presidente. O presidente iria eleger, iria falar quem seria os governadores dos estados. E, obviamente, uma nova legislação trabalhista dentro dos cunhos. Vargas não vai deixar os trabalhadores de lado e vai dar mais poder aos trabalhadores, mais leis de controle estatal ali dos trabalhadores, como, por exemplo, férias, 13º, tudo criado por Vargas. A oposição ao golpe foi mínima, recebida com relativa tranquilidade pela população. Essa população, quando ouviu Vargas falando no Estado, falando na rádio, que estava dando golpe, a galera ficou, legal, gostei da ideia, hein? Tá certo, tem que tirar os comunistas aí do poder, tá certo. Se criar o comunista aqui no Brasil, o Brasil tá ferrado, véio. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Sabe, essas coisas, cara, a oposição foi literalmente mínima. Ninguém se meteu, não, e ficou ali de boa. A campanha de comunistas dos anos anteriores mostrava sinais de funcionar. Então, essa campanha que Vargas está desde lá de 1930, falando dos comunistas, falando contra comunista, de fato aconteceu, teve o seu efeito. O Estado Novo não deve ser considerado como um regime fascista, apesar das inspirações, pois lhe faltava um partido político. Vargas, ele não vai estar ligado a partido político. O próprio Hitler está ligado a partido político? Está. Mussolini está ligado a partido político? Está. Vargas está ligado a um partido político? No BBB. Não está. Vargas não está ligado a nenhum partido político e por isso a gente não pode considerá-lo fascista. Faltava também ao Estado Novo um passado, como o nazismo alemão dizia ser herdeiro de uma história ariana. Qual seria o passado de Vargas? O que Vargas iriam evocar para fazer o Estado Novo? Não tinha. Vargas ele simplesmente apareceu ali. Ele não falava do seu passado, falava que o Brasil precisava dele naquele momento e ele estava se doando para o Brasil de forma completamente amorosa. Só que Vargas no meio de Hitler e Mussolini, apesar das inspirações, a gente não pode falar que Vargas era fascista. Vamos lá ter a Intentona Integralista em 1908. A Aliança Integralista Brasileira mantinha a margem do Estado Novo, tentou derrubar Vargas. Plínio Salgado foi enviado ao exílio e a AIB foi extinta. Então, a Intentona Integralista ainda tentou tirar Vargas do poder e instaurar um país realmente nacionalista e fascista. Obviamente, o Vargas jamais ia deixar isso acontecer e coloca eles também como extinto. Criação, então, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Gente, o DIP vai ganhar muita força, muita força. Ele vai ser tão forte que até a galera do ditadura militar vai utilizar o DIP.
Enaltecer o governo presidente. Qual era o papel do Departamento de Imprensa e Propaganda? A gente poderia que a Departamento de Imprensa e Propaganda hoje é a Secretaria de Comunicação, eu acho que é a Secretaria de Comunicação, mas a Secretaria de Comunicação já foi até mesmo o Ministério da Comunicação. Mas o DIP, ele tinha um papel muito centrado no Estado Novo, que era enaltecer o governo do presidente. É criar uma ideia de um presidente bom, um presidente legal. Lembrando, ele queria apoio da população, não queria apoio. Ele não precisava de um apoio da população porque era uma ditadura, mas ele queria que o povo mantivesse ele poder lá, beleza? Ele queria que o povo falasse: nossa, ele é bom, ele é legal, e vamos tentar mantê-lo no poder o máximo possível. Ele não precisava, mas ele queria colocá-lo como um ser superior, tá ligado? Controle do meio de comunicação, obviamente fazendo censura prévia, qualquer coisa que criticava Vargas ele já era censurado. Promoção de eventos culturais de interesse nacional. Começa a surgir no Brasil inteiro, algumas questões nacionalistas, de eventos nacionais que falasse de interesses nacionais, que falasse de interesses de Vargas. Olha aqui, Getúlio Vargas, o amigo das crianças. E aí uma frase dele: plasmar é preciso plasmar na cera virgem, que é a alma da criança, a alma da própria pátria. Olha aqui, gente. Vargas, ele realmente é um cara bom. Era isso que as pessoas faziam, entendeu? Via uma frase desse e falava: caraca, Vargas era muito legal. E isso, cara, tava nos livros didáticos, as crianças. E aí, lembrando que teve um boom de criação de escolas durante esse período, porque Vargas, ele estava criando ali uma população para ser a favor completamente dele. Então, Vargas, ele vai fazer livros didáticos, espalhar panfletinho e tudo mais para enaltecer a figura de Vargas. Não tinha partido, não tinha nada, tinha Vargas. Vargas que queria se manter no poder. Na sua constante preocupação com os problemas que dizem respeito ao proletariado, o senhor presidente da República criou o Serviço de Alimentação da Previdência Social, destinado a promover a melhoria da nutrição do operário brasileiro e, consequentemente, sua resistência orgânica e capacidade de trabalho. E aí, e não agiu pela violência, forçando uma imposição de ideias. Olha aí, uma falando que Vargas, ele não age por violência, ele é um cara legal, ele é um gente boa, ele é legal, ele tá ajudando o povo brasileiro, ele tá ajudando os trabalhadores. Olha o tanto que Vargas é legal aí. Por que você tá querendo derrotar ele, cara? Faz isso não, Vargas é gente boa. Vamos lá, então. Departamento de Administração do Serviço Público, que é um outro órgão criado durante o Estado Novo. Aumento das atribuições do Estado brasileiro, o Estado brasileiro vai se tornar cada vez maior e controlador. Intervenção maior do Estado sobre a economia, esse Estado vai controlar cada vez mais a economia e aumentando a dívida externa, porque precisava fazer grandes feitos, mas aumentando a sua dívida externa. Função de coordenar o controle de serviços públicos e aumento da eficiência dos serviços públicos. Como tudo está centrado na mão do Estado, esse Estado conseguia fazer mais coisas, mas com mais poder era mais difícil acontecer alguns problemas de burocracia. Essa burocracia foi diminuída de fato e começou a ser muito mais rápida. A criação do DASP representou uma revolução no serviço público, tradicional reduto de nepotismo, favorecimento e privilégios. Então, DASP, ele vai diminuir essa burocracia e vai se tornar muito mais estatal, digamos assim, sem questão de cargo público e tudo mais, vai ser muito forte, mas ele vai ser bom por esse lado de menos nepotismo e menos favorecimento e privilégios. Vamos lá. O poder da polícia se fortaleceu também. A polícia era o principal sistema de opressão para o governo, principalmente a polícia especial, chefiada por Filinto Müller. Prisão, então, do Luiz Carlos Prestes, por 10 anos de tortura de comunistas vai começar a acontecer pela Polícia Especial. A Polícia Especial tem a principal atitude de tentar prender comunistas ao máximo possível. Então, Luiz Carlos Prestes, que era um dos comunistas mais famosos do Brasil, vai ser preso e torturado, e também a sua mulher, a Olga Benário, militante comunista, é presa e deportada para a Alemanha. Estava grávida, sendo confinada em campo de concentração. Poucos anos depois, foi assassinada numa câmara de gás. Então, Olga Benário, que era comunista, mas também era judia, foi enviada para a Alemanha. Lembrando que nesse período no Brasil, mesmo Vargas estando praticamente do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Vargas permitia, dentro do consulado alemão,
levantar a bandeira do nazismo no Brasil. E muitos navios nazistas foram atracados no Brasil para pegar judeus e enviar para lá. Vargas também proibiu a entrada de judeus no Brasil. Esses judeus que estavam tentando fugir do nazismo, do fascismo na Europa, não conseguiam entrar no Brasil. A foto de Olga Benário e Júlio Prestes, que eram casados. Eu sugiro para vocês assistirem esse filme aqui. É um filme um pouquinho antigo, se não me engano, não lembro o ano, cara. Não sei se está escrito aí o ano em algum lugar. Ah, não. Chamado Olga, Muitas Paixões numa Só Vida. É muito famoso esse filme e eu sugiro que vocês assistam esse filme. É muito bom mesmo. Eu mesmo, quando eu assisti, eu chorei. Meu Deus do céu. Ô, gente, é muito bem feito. Cara, vocês vão ficar impressionados, principalmente na parte onde ela está na Alemanha já. Essa atriz foi foda. Tem esse apego aí de comunismo, mas você esquece essa parada e assiste o filme, que é muito bem feito o filme. Vamos lá então. Já estamos quase chegando ao final, pessoal. Aproximação de Vargas dos trabalhadores urbanos, configuração então do populismo. Ele vai se manter ligado ao principal grupo que está mais crescendo, que é os operários, os trabalhadores. Beleza? Os novos operários, ao contrário dos imigrantes, eram oriundos do campo e despolitizados. Esses trabalhadores que até então estavam ali vindo do campo, eles não tinham uma ideia de política, nada assim, não, de ideologia, nada. Mas eles tinham uma ideia de um presidente totalmente paternalista, que cuidava das pessoas. Essa ideia quase que, eu diria, até quase que monárquica, tá ligado? De um pai. O presidente é um pai, ele está cuidando ali da gente, ele está nos protegendo. Era a ideia dessa galera sem grandes ideais, sem grandes ideologias, sem pensamentos de politizados. Vamos lá. Não parecia ser necessária uma organização sindical, pois o governo atendia aos interesses dos trabalhadores quase que geral. Então, os sindicatos, eles existiam, eram controlados por Vargas, mas eles praticamente não tinham uma necessidade, já que o governo controlava tudo. Tanto que Vargas vai criar, então, o Ministério do Trabalho, que vai criar, que, se eu não me engano, o Ministério do Trabalho ele só vai ser extinto no ano de 2018 com o presidente Bolsonaro. Mas, para você ter noção, o Ministério do Trabalho foi criado durante o Estado Novo e vai existir até 2018. Para você ter noção da importância do trabalho. Mesmo assim, Vargas atrelou os sindicatos ao Estado, sendo líderes sindicais meros funcionários estatais. Então, os sindicatos, os sindicalistas, eles vão ser totalmente ligados ao governo, se tornando funcionários públicos estatais. Esses funcionários públicos que eram sindicalistas vão ser ralé, né? Porque o Estado controlava tudo. Duas faces da mesma moeda. De um lado, uma sofisticação modernizadora paternalista, igual o Vargas ele desenvolvia as leis, a indústria e tudo mais, e do outro lado, sujeição agradecida amorfa à população. Essa população, ao mesmo tempo que ele cuidava, ele não dava direito a voto, ele não dava direitos de questionamento e tudo mais. Todo mundo que questionava dele era preso. Concessões populares. Introdução do salário mínimo foi criado durante o governo de Vargas. Semana de 44 horas de trabalho, que dá 8 horas diária. Consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, que até hoje é muito forte. Carteira profissional, férias remuneradas, são outra característica muito forte de Getúlio Vargas. As reformas de Vargas distensionavam as relações entre o operário e a burguesia, que diminuiu o ímpeto revolucionário dos trabalhadores. Quando Vargas fez isso, ele praticamente ali que juntou, digamos, diminuir esses problemas entre burguesia e proletariado, que não ia ter mais um grande problema. E aí esses funcionários ficariam mais de boa. E aí, então, Vargas vai instituir o 1º de maio. 1º de maio, pessoal, é uma propaganda fantástica do Getúlio Vargas. Vamos conhecer um pouquinho mais aí. Vamos conhecer um pouquinho mais. Beleza, gente, já estamos terminando, calma aí. Trocando em miúdos, sem alterar o decreto original, criado, se eu não me engano, por Bernardes, o presidente Bernardes, lá na República Oligarca, que criou o 1º de maio como Dia do Trabalhador, Vargas mudou o protagonismo da data. Deixa de ser, então, o Dia do Trabalhador e passa a se tornar o Dia do Trabalho, até hoje. O dia 1º de maio é dia do trabalho. No projeto getulista, a manifestação era que os trabalhadores revolucionários, para exigir direitos, se transformaram em uma festa do trabalho, na qual
se homenageia não exatamente ao trabalhador, mas sim a categoria básica do mundo capitalista do Estado autoritário de Vargas, o trabalho. O trabalho passa a ser o grande foco. Quem falou isso foi o historiador, sociólogo e antropólogo Cláudio Bertoli Filho, que é ele que escreveu um livro chamado A República Velha e a Revolução de 1930. Ele, então, Vargas, ele literalmente vai trocar o trabalho, o trabalhador passa a ser o trabalho, que era a força que movia o Estado Novo. Vamos lá. Os órgãos de coordenação macroeconômica do Estado Novo promoveram a expansão de setores tradicionais e fomentavam novas atividades, viabilizando a instalação de empresas estatais. O governo ainda vai tentar criar microempresas, microindústrias, os microempresários, essa microeconomia, para tentar melhorar cada vez mais e aumentar esse controle estatal. A indústria pesada estava concentrada em empresas estatais, pois exigia um investimento além da capacidade de empresários. Por exemplo, os Estados Unidos deu a Getúlio Vargas a indústria siderúrgica, que é a indústria nacional siderúrgica brasileira, que vai ganhar muita força e é graças a essa indústria que vai movimentar, por exemplo, a indústria automobilística brasileira, criando carros brasileiros. Setores com presença de Estado, siderúrgica, mineração, mecânica pesada, química e geração de energia, principalmente hidrelétrica, passa a ser de controle estatal. Até hoje, boa parte dessas coisas é de controle estatal. A Segunda Guerra Mundial, então, trouxe efeitos benéficos para a economia brasileira. Já que a galera estava guerreando lá, a gente vai desenvolver nossa economia internamente. Aumento de preço de produtos agrícolas exportados para o Brasil também vai aumentar o lucro desses agroexportadores. Por outro lado, a dificuldade para a importação de máquinas, equipamentos e matérias-primas desaceleram a produção industrial. Então, e aí você tem dois lados. Quando você tem um aumento de importação de matérias, equipamentos, primas, enfim, você tem um desaceleramento da produção interna militar. Beleza? A Era Vargas é considerada um período de modernização conservadora, uma industrialização num período dentro da ditadura. E aqui, um pequeno mapa mental desse período, beleza? Função do Estado, que era fiscalizador e regularização, a intervenção do Estado econômico, as leis, decretos, regulamentos, tudo mais. E aí está uma explicação geral desse período, beleza? Gente, a gente já passou um pouquinho da nossa aula, mas eu vou continuar, beleza? Porque a gente já está quase chegando no final. Então, a única coisa que eu vou deixar de lado vai ser as questões. Então, eu vou passar rapidamente as questões e a gente vai continuar. Mas fica bem aí, porque a aula já está quase terminando. Beleza, o Brasil na Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito grande. Vamos fazer bem assim, eu vou pular essa parte do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque semana que vem eu vou falar de Segunda Guerra Mundial. E vou reservar uma parte para falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem que lembrar? O Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial dentro de um Estado novo controlado por Vargas, ok? E a gente vai falar sobre isso. Beleza. Quando chega lá em 1945, o Brasil vai entrar em crise. Essa crise vai ser causada por essa insatisfação do Estado Novo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem noção, até mesmo a Segunda Guerra Mundial não foi muito, Vargas não conseguiu desenvolver uma propaganda muito boa em cima da Segunda Guerra Mundial, até mesmo porque os grandes, digamos assim, o que eu posso falar, gente, os grandes feitos da Segunda Guerra Mundial, ele com medo de criar heróis, ele foi completamente apagado. Então, e a população viu isso como uma certa insatisfação. Vamos lá. Situação insólita. Combatia-se a ditadura fascista na Europa, enquanto o Brasil mantinha regimes ditatoriais, desgastados e inspirados no fascismo. Então, era quase que um paradoxo. Como é que a gente está lutando contra o fascismo na Europa, mas a gente tem um governo praticamente fascista? Góes Monteiro, aliado de Vargas, no golpe do Estado Novo, passou a defender eleições democráticas. Então, Góes Monteiro, que era um cara extremamente importante dentro desse Estado Novo, começa a falar que a gente precisava de uma eleição democrática. Vargas, pressionado, emite decreto possibilitando a criação de partidos políticos e marcando eleições para o final de 1904. Então, ele vai ser pressionado e aí ele vai literalmente, lembrando que ele estava assumindo o poder legislativo, ele vai criar todo o mecanismo para que essas eleições pudessem ser feitas. O objetivo de Vargas era redemocratizar o Brasil e passou então a apresentar como um grande democrata. Detalhe, ele vai pegar essa satisfação e criar um discurso de democracia, tá ligado? Olha,
eu estou abrindo o país para a democracia. Então, o que ele vai fazer? Vargas organizou dois partidos favoráveis a ele. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que até hoje é um partido muito ligado a Vargas, a esse varguismo, e o PSD, Partido Social Democrático. Então, olha aí, dois partidos com nomes de praticamente de esquerda, principalmente o Partido Social Democrático, que é muito famoso, principalmente, né, dentro dessa ideia de, de comunismo. Queremismo vai surgir durante esse período, nesse final do Estado Novo. O que era? Era que a galera que ia para a rua com placas: queremos Getúlio Vargas, queremos manter Getúlio Vargas no poder. Olha aqui, queremos Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele nos deu a aposentadoria. E olha aí, você pode observar que as placas dessas pessoas querendo Getúlio Vargas eram placas muito mais relacionadas aos operários, essa galera operária. E eu queria que vocês observassem uma coisinha muito interessante aí. Pouquíssimas mulheres. Na foto mesmo você consegue enxergar praticamente 3 mulheres, né? Uma foto com muita gente. Umas mulheres praticamente ainda não estavam participando da política efetivamente. Beleza, a gente ainda está falando de crise. Nessa situação insólita, temendo uma guinada à esquerda de Vargas, o general Góes Monteiro e o general Eurico Gaspar Dutra derrubam-no, colocando o fim do Estado Novo. Então você vai ter quase que um golpe para tentar derrubar Getúlio Vargas. Vargas continua um político influente, capaz de estabelecer umas pautas políticas nacionais. E é então que o partido PTP e o PSB, em aliança, lançam o general Eurico Gaspar Dutra, que também recebeu apoio de Getúlio Vargas. Então, mesmo Gaspar Dutra, que vai impedir de todos os modos que Vargas mantenha-se no poder e consiga, e temendo que ele virasse para o lado da esquerda, ele vai conseguir articular para se candidatar à presidência da República. E, inclusive, vai ganhar. Olha aí, Gaspar Dutra. Beleza, gente, estamos chegando no final. E aqui era uma brincadeira que eu coloquei, é um meme que eu postei hoje. O que era? Revolução ou golpe em 1930? O que a gente pode observar? Como que esse Vargas vai se manter no poder e tudo mais? É muito interessante que vocês pensam nisso. Ok, essas questões, essas questões basicamente. Essa primeira é sobre a Revolução de 1930, que é o texto fala sobre a Revolução de 1930 e tudo mais, mas coloca também que é uma revolução e tudo mais, que diferente do golpe militar de 1889, que vai criar a República, o golpe de 1930 ele vai ser um pouquinho diferente. Enquanto o povo assistia verticalizado à proclamação da República, em 1930 o povo vai participar da Revolução de 1930. Então, qual a importância da Revolução de 1930? Que é uma revolução popular. E aí tem a questão, né? Como que se criou esse discurso de revolução? Qual era a ideia de criar um discurso de revolução? A resposta correta é a D, que é legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo no poder. Pessoal, isso vai estar nos slides e eu queria que vocês lessem com esses slides depois, com bastante calma. Vamos lá. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle da corrente de esquerda tentaram se opor a seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Então, basicamente a ideia. No contexto histórico retratado pelo texto, que era esse controle estatal dos sindicatos, a relação entre governo e sindicato foi caracterizada pelo quê? Obviamente, pela vinculação ao direito trabalhista na tutela do Estado. Então, o Estado ajudava os trabalhadores através de leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas faziam com que os trabalhadores ficassem mais de boa e aceitassem essa tutela do Estado. E aí uma pergunta bastante forte sobre essa figura de Getúlio Vargas. Novamente uma pergunta do Enem. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. Qual era o intuito? A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental, atender à necessidade familiar da obediência civil, promover o desenvolvimento consistente de atitudes solidárias, conquistar a aprovação pela política por meio de apelo carismático, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Normalmente você poderia ficar em dúvida de duas, a A ou a D. No entanto, a D, conquistar a aprovação política por meio de apelo carismático, ele estava liderando sozinho, ele era presidente sozinho. Então não tinha políticos, ele não precisava de uma aprovação política, ele precisava de uma população do povo, beleza? Desse povo para ele continuar no poder. Então, essa imagem de Vargas ensinando, colocando essas questões dele no poder,
Obviamente, destacava a sabedoria inata do líder do governo. Ok, spoiler da próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver o quê? Segunda Guerra Mundial. E aí, o eixo, né? Eu não acho que foi uma boa ideia atacar Pearl Harbor. E o Japão? Tô nem aí, né? É um spoiler da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que normalmente a galera adora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi muito boa, apesar de ter sido corrido bem aí. A gente já está quase 1h10 de aula, mas eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha aprovado, e qualquer coisa estou aí para responder, seja o que for. Pode mandar a pergunta que eu respondo. Beleza?